Com todo respeito à equipe da Jorge Zerense, o nosso vestiário era um container. É a expectativa e a realidade, né? A gente sempre fala isso. Se criam expectativas e se cobram essas expectativas, né? Eu sempre fui muito sincero com o torcedor, sempre fui muito sincero com a diretoria, sempre fui muito sincero com todos que eu trabalhei, com a imprensa. Não posso deixar de ser sincero nunca. Eu acho que faz parte e é o meu jeito de ser, né? Na realidade, me foi entregue um orçamento para que fosse cumprido esse orçamento desde o início do ano, e dentro dessa possibilidade, a gente trazer jogadores que pudessem cumprir lá a principal meta do ano, que seria subir para a Série A, que é subir para a Série A, essa é a principal meta, e a gente teria que ter um time competitivo. Foi colocado desde o início das minhas falas, quando eu disse que a gente precisava trazer jogadores com saúde, jogadores que estivessem comprometidos e etc. Evidente que, dentro desse nível de investimento, a gente não pode enganar ninguém, você tem uma chance de erro maior. Talvez, se a gente tivesse o dinheiro para fazer investimentos altos, você minimiza muito mais os erros que você está fazendo. Pode dar errado também. A gente tem exemplo de clubes aí que gastaram milhões em alguns jogadores que não deram certo. São exemplos que não faltam aí no dia a dia do futebol brasileiro. Mas vamos para a nossa realidade. A nossa realidade não era essa. E a gente precisava trazer jogadores de forma gratuita, que viessem por salário e etc. Esse número de jogadores ele já é reduzido, ele já não é um número tão amplo assim que você possa avaliar tantos, né? À medida que o tempo passa, esse número de jogadores também se reduz, porque, evidentemente, tem outros clubes querendo esses jogadores que vêm de forma gratuita. Então, é evidente que você tem um leque maior no início do ano e um leque menor à medida que o tempo passa. Trouxemos jogadores extremamente comprometidos com o projeto, que era isso a gente tinha de mais importante no contexto geral. Você lembra que no início muito se falou o Vasco atrasava salários, vinha com atrasos salariais constantes, muito se falou que muitos jogadores não queriam jogar no Vasco, tinha insegurança de jogar no Vasco. Nós recebemos realmente muitas negativas. O Zé Ricardo chegou a falar sobre isso em entrevista, eu cheguei a falar sobre isso em entrevista. Foram muitas negativas por conta dessa dificuldade financeira do Vasco. A gente sabia das dificuldades que teria no início do ano. Quais eram nossos objetivos? Preparar a equipe, ver as deficiências para corrigir essas deficiências, estar na semifinal do Campeonato Carioca, no mínimo, porque isso seria muito importante para que a gente fizesse jogos grandes. Esses jogos grandes, a gente sabia que seriam jogos muito difíceis para o Vasco, mas dariam confiança, dariam know-how, dariam casca, né, vamos colocar assim, para esses jogadores chegarem na Série B. E a gente esperava chegar numa Copa do Brasil muito mais longe do que a gente chegou. Pelo menos era uma meta a gente chegar nas oitavas de final. Houve uma fatalidade. E aqui, evidentemente, vai também, não estou aqui justificando a eliminação de maneira nenhuma, tá? A gente não poderia ser eliminado da Copa do Brasil, mas aconteceu. Agora, se a gente buscar situações que cabe uma crítica construtiva, tá? É uma crítica construtiva ao regulamento que a CBF fez, porque nós temos um ranking de futebol. Para que serve o ranking? Ainda que se queira fazer uma Copa do Brasil com vários clubes, e eu acho que essa competição ela é bem democrática, porque dá oportunidade de muitos clubes no Brasil participarem, há de se ter a valorização da competição, procurando respeitar os clubes ranqueados. Não pode, na minha opinião, na primeira e segunda fase, ser sorteio. Eu acho que a vantagem de jogar em casa tem que ser do clube melhor ranqueado, na minha opinião. É apenas uma opinião. Acho que isso precisa ser estudado pela CBF de alguma forma, alguma modificação, né, nesse sentido. Exatamente. Ou pelo menos, que se fiscalize os campos, que se fiscalize os vestiários. Com todo respeito à equipe da Jorge Zerense, o nosso vestiário era um container, pô. Entendeu? Não pode um clube que investe milhões por mês ficar num vestiário container. A gente só fez um voo
mais adequado, porque a gente fretou o voo. Numa cidade que tem 2 hotéis e estavam lotados. A gente não conseguiu colocar a delegação no mesmo hotel. E a CBF precisa cuidar disso. Ela precisa entender essas coisas. O campo sem nenhuma qualidade. O vestiário da comissão foi paga pelo Vasco lá, o toldo, num ambiente de terra e pedra, onde a gente ficou lá. Então, assim, não é justificativa nenhuma para o resultado, tá? Não existe isso. Com todo respeito aos juazeirenses, eu acho que isso precisa ser revisto pela CBF. Outros lugares que você tem Copa da Inglaterra, Copa de Portugal e etc., você tem uma fiscalização muito rigorosa em relação ao campo, ao gramado, aos vestiários, às condições que você vai jogar. Isso precisa ser revisto aqui no Brasil de alguma maneira para que se valorize a competição, para que se valorize mais a Copa do Brasil.